Olá pessoal, hoje nós vamos tratar da forma como o calor se propaga de um lugar para outro, né? Como é que eu recebo esse calor, essa energia térmica? Como é que ela chega até o nosso corpo? Como é que ela chega até as outras superfícies? Chama-se propagação do calor. São 3 formas de propagação do calor, como já foi anunciado aí antes, né? A condução, a convecção e a irradiação, ok? Porém, antes da gente começar a analisar esses 3 tópicos, vamos falar um pouquinho da diferença entre calor e temperatura, né? Vocês, a gente diariamente se pega falando assim, hoje eu estou com calor, né? Na verdade, esse termo todo mundo entende o que é, né? Porém, fisicamente, não está correto a frase, eu estou com calor. Calor eu não tenho, eu tenho energia térmica, né? Na física, na área científica, calor é quando essa energia passa de um corpo para outro. Ou seja, quando eu recebo essa energia térmica, ela vem na forma de calor, né? Então, calor é uma energia térmica em trânsito, ou seja, passando de um corpo para outro, não que está contido em um corpo, ok? Nosso corpo contém energia térmica armazenada, óbvio, e quando ela passa de um corpo para outro, ela passa na forma de calor. A gente vai continuar falando aí popularmente, hoje eu estou com muito calor, mas fisicamente isso não é correto, perfeito? Vamos ver a diferença entre calor e temperatura. Imagina que você vai fazer pela manhã, ou seja, que hora for, um café, e são 2 exemplos diferentes. Imagina que você foi lá no teu filtro, seja onde for, tivesse armazenado, você pegou água, né, a 20 graus Celsius. E aí você vai levar ao fogo numa fonte térmica. Vamos imaginar que as 2 fontes sejam iguais, fontes térmicas, e elas vão fornecer o quê? Calor, para aquecer essa água. Você aí que já tem um conceito científico formado pela própria natureza, pela tua própria vivência, você deve imaginar o quê? Se as 2 estão à mesma temperatura, inicialmente, e eu quero ferver, galerinha, prestem bem atenção, significa essa água aqui atingir a temperatura de 100 graus Celsius, tá? É o ponto de ebulição da água, né? Ao nível do mar. Mais tarde eu vou falar sobre isso, porque é ao nível do mar. Será que em outra altitude ela é diferente? Mais tarde a gente fala disso, ok? Então, eu tenho água a 20 graus Celsius, quero esquentar, ferver essa água até 100 graus Celsius. Botei as 2 porções diferentes da mesma fonte térmica. Vou perguntar, qual das 2 vai aquecer primeiro? A de meio litro ou a de 1 litro? Que vai ferver primeiro? Você já tem experiência disso. Se não tem, pergunta aí à mamãe. Se você não tem noção disso, pergunta ao papai, pergunta à mamãe, qual das 2 vai ferver primeiro? É óbvio que ele vai te dizer, que tem menos quantidade de água, ferve primeiro. Opa, então quer dizer que essa daqui rapidamente atinge 100 graus Celsius. Então, se ela atinge a temperatura de 100 graus Celsius primeiro do que essa daqui, então ela precisou de uma quantidade menor de calor. Perfeito? Então, olha bem, para você ver que calor e temperatura não são sinônimos, né? Estão entrelaçadas? Sim, óbvio, né? A temperatura aumenta com a quantidade de calor que você recebe. Então, se essa atingiu, repara, essa aqui atingiu a temperatura de 100 graus Celsius primeiro do que essa, obviamente, ela precisou de uma quantidade menor de calor.
essa vai ficar mais tempo para atingir 100 graus Celsius. Então, obviamente, ela vai precisar de uma maior quantidade de calor. Essa quantidade de calor, gente, é uma grandeza mensurável. Mais adiante, no ensino médio, você vai aprender a calcular o quanto de calor esse volume de água precisou e o quanto dessa daqui precisou. E você vai verificar que são quantidades, né? De antemão, com a mesma substância, se mantiver as mesmas condições que estão aqui, metade vai precisar de metade de quantidade de calor, é óbvio. Então, isso significa vão atingir a mesma temperatura em intervalos de tempos diferentes, óbvio. Então, mesma temperatura, quantidade de calor diferente. Temperatura não é a mesma coisa que calor. Ok, galerinha? Então, tirado essa questão, mesmo que mais adiante você continue falando, eu estou com calor. Você não está com calor. Como é que você vai falar? Eu estou com a quantidade térmica elevada. Estranho falar isso, né? Mas cientificamente seria o correto, tá bom? Ou então, vamos falar microscopicamente. As minhas partículas estão muito agitadas. Nossa, alguém vai pensar que tu é algum maluco, algum ET, né? Mas é o correto. Física, cientificamente é o correto. Mas você, a gente vai estar sempre usando, eu estou com calor. Cientificamente é errado. Tá bom? Combinado assim? Calor e temperatura são grandezas diferentes. Quando eu falo grandezas, porque as duas podem ser medidas. Tanto a temperatura, tanto a quantidade de calor. E mais adiante a gente vai ver isso. Tá bom, galerinha? Vamos adiante. Agora sim, a gente pode entrar no conceito de condução, convecção e radiação. Como esse calor passou dessa fonte para cá? Tá bom? A propagação de calor acontece de 3 formas, né? Condução, convecção e radiação. Dessas 3, as duas, condução e convecção, trabalham exatamente com a agitação das partículas de um corpo, como veremos. Condução térmica. Para entender esse processo de propagação de calor, devemos lembrar que as partículas da barra que estão em contato com a fonte térmica recebem calor e aumentam seu estado de agitação, logo transmitindo de partícula a partícula essa agitação, sucessivamente. Assim, de partícula para partícula, a energia térmica flui ao longo da barra. É importante notar que na condução térmica, as partículas permanecem vibrando em torno de suas posições de equilíbrio. As partículas não se deslocam, ao contrário do que acontece com a energia que se propaga. As partículas vibram em suas posições. Vamos destacar também que a condução térmica necessita de um meio material para acontecer. E depende de cada matéria, ou seja, pode ser mais lento ou mais rápido em determinado material. Né? Como, por exemplo, nos metais ele acontece mais rápido do que em outras substâncias. A convecção térmica é o processo de propagação de calor no qual a energia térmica muda de um local para outro, acompanhando o deslocamento das próprias partículas desse material aquecido. No exemplo de uma chaleira, a parte inferior da chaleira que está sendo aquecida primeiro torna-se menos densa e tende a se elevar, a subir. Essa movimentação de matéria nesse processo chama-se correntes de convecção. A radiação é o processo de propagação de energia na forma de ondas eletromagnéticas. Ao serem absorvidas, parte da energia dessas ondas se transforma em energia térmica. Apesar de todas as ondas eletromagnéticas transportarem energia, apenas as correspondentes à faixa do infravermelho são chamadas de ondas de calor.
Isso porque o infravermelho transforma-se mais facilmente em energia térmica ao ser absorvido. De acordo com como foi estudado no tópico sobre ondas, essa radiação não necessita de um meio material para se propagar. Portanto, das 3 formas de propagação, a única que não necessita de meio material para se propagar é a radiação, pois se propagam através de ondas eletromagnéticas.